Bom dia! Estamos transmitindo nossos devocionais no Evangelho segundo Marcos, nos capítulos 14 a 16, que contam a história da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe agora comigo a leitura de Marcos 14, versículos 10 a 16. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, e nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. A história da morte de Cristo segue. Depois de ter o seu corpo ungido com um nardo puro por uma mulher na casa de Simão o leproso, e ter sua morte tramada pelos escribas e sacerdotes, Cristo agora se prepara para celebrar um banquete muito importante com seus discípulos. Um banquete que fora já planejado desde a eternidade pelo Senhor de todas as coisas. Em nossos dias, a Páscoa tem sido celebrada de diversas formas, com cantatas, cultos no alvorecer, peças de teatros e almoços em família, onde muitos se abstêm de comer carne vermelha, partilhando do tradicional bacalhau com batatas. Entretanto, as celebrações da Páscoa remontam a fatos acontecidos há anos, quando, por uma ordem divina, Moisés instruiu que cada família matasse um cordeiro e banhasse o seu sangue nos umbrais da porta. Isso tudo porque Deus enviaria uma praga sobre toda a terra do Egito, matando os filhos primogênitos. O sangue sobre os umbrais das portas livraria os israelitas do anjo da morte. Ao mandar o anjo da morte, Deus livrou o seu povo da opressão de Faraó, conduzindo-o à terra prometida. Para lembrar o povo desse dia, Deus instituiu que, uma vez por ano, o povo sacrificasse um cordeiro e se juntasse em suas casas para comê-los com pães asmos e ervas amargas, para não só recordar a saída do Egito, mas para apontar para uma grande salvação que viria no futuro. Tendo isso em mente, Cristo se reúne para celebrar a Páscoa com seus discípulos. O texto que lemos nos mostra primeiramente a atitude maligna de Judas ao confabular com os escribas e fariseus para matar Jesus. Depois de ter sido repreendido por Cristo quanto à sua atitude de acusar a mulher que ungiu o Senhor, Judas procurou os líderes religiosos para entregar Jesus por uma boa quantidade de dinheiro. Os versículos 10 e 11 nos mostram que a máscara de um bom discípulo de Judas havia caído. Depois de passar 3 anos caminhando ao lado com o Senhor, o comportamento de Judas passou despercebido aos olhos dos demais discípulos. Judas se comportava como um seguidor de Jesus, falava como um, mas seu coração nunca foi devoto ao Senhor. Seu desejo, como nos indica as Escrituras, era pegar o dinheiro que recebiam como ofertas para sustentá-los, bem como dar aos pobres. A motivação de Judas era de tirar proveito e ganhos às custas de Jesus Cristo. Judas podia enganar a todos, mas não ao Senhor que sabe todas as coisas em detalhes. Muitos hoje têm se aproveitado do nome do Senhor para extorquir a muitos, a fim de receberem grandes quantidades de dinheiro, ter status e posição. De fato, a cobiça pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Judas podia não ser rico, mas amava demais o dinheiro, tanto que o servia de bom grado, que o entregou o seu próprio mestre nas mãos daqueles que o crucificaram.
Quando viu a sua oportunidade de roubar perdida, imbuído de ódio e possuído pelo diabo, Judas quis ganhar dinheiro na morte do Senhor. Em um contraste com a mulher que ele acusou de desperdício, ele teria o seu nome lembrado, que teria o seu nome lembrado por todos por causa de seu gesto para com o Senhor. O nome de Judas seria lembrado por sua traição e vergonha. Nota-se também que o texto nos mostra a alegria dos escribas e sacerdotes em planejar a morte de Cristo. Ao ouvir que um dos próprios discípulos entregaria a Cristo, os fariseus se alegraram. Pode alguém se alegrar em fazer um mal a outra pessoa? Sim. Lembrando que o coração do homem é desesperadamente corrupto e despreza a Deus, pessoas se alegram em fazer o mal contra o Senhor. A maldade dos escribas e sacerdotes é descrita por Marcos para nos lembrar que, apesar de toda a morte de Cristo ser planejada desde antes da fundação do mundo, aqueles que em sua maldade mataram a Cristo serão condenados certamente. Deus não estava violando a vontade daqueles homens ao determinar que Cristo morresse, mas estava usando os maus desígnios deles para cumprir o propósito da redenção do seu povo. O significado de todo o ritual da Páscoa que os próprios escribas e sacerdotes não conseguiram identificar. Porquanto mataram o Filho de Deus, blasfemaram contra o Santo Espírito, esses homens foram condenados pelo Senhor de todas as coisas. Sei que muitos de nós nos sentimos desencorajados quando vemos muitos se voltando contra o Filho de Deus, proferindo blasfêmias e perseguindo a sua igreja. Porém, saibamos, irmãos, que Deus não deixa passar uma sequer palavra que os homens tenham proferido contra Jesus. Se estes não se arrependerem, certamente receberão de Cristo a palavra de juízo pelo mal que fizeram. Enquanto Judas se juntava com os escribas e sacerdotes para conspirar contra o Senhor e procuravam uma boa ocasião para isso, os outros discípulos buscavam uma forma de agradar ao seu Senhor, perguntando onde o Mestre queria que eles preparassem a ceia da Páscoa. Os versículos 12 a 16 nos trazem um detalhe muito importante a ser observado. O banquete da ceia precederia ao momento da crucificação. No dia em que o povo de Israel imolaria o cordeiro pascal em suas casas, Cristo seria crucificado. Para muitos, isso pode parecer uma coincidência, contudo, nada para Deus é coincidência. Deus havia projetado esse dia, e todo o simbolismo do Cordeiro Pascal ganhava seu cumprimento na morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Veja alguns detalhes. Primeiramente, o Cordeiro Pascal lembrava o livramento da servidão do Egito. O Cordeiro de Deus nos lembra do livramento da servidão do pecado. Em segundo lugar, o Cordeiro Pascal lembrava que os primogênitos do povo de Deus foram poupados da morte. O Cordeiro de Deus nos lembra do elevado valor da morte do primogênito de Deus, que não foi poupado da morte, mas que a venceu. Em terceiro lugar, o Cordeiro Pascal lembrava o sangue que foi aspergido nos umbrais das portas das casas do povo de Deus para os protegerem do anjo da morte. O Cordeiro de Deus nos lembra o sangue de Cristo que foi aspergido em nosso coração, nos purificando dos nossos pecados e nos reconciliando com Deus. E por fim, o Cordeiro Pascal lembrava ao povo que todos os que comeram daquele cordeiro foram poupados da morte. O Cordeiro de Deus nos lembra que aqueles que comem do corpo de Cristo, simbolicamente o pão da ceia, recebem vida e graça para viver. Cristo bem sabia o quanto essa refeição era importante para os seus discípulos. Por isso, deu instruções bem detalhistas de onde e como tudo isso iria acontecer. Cristo já havia preparado a casa, o quarto e a pessoa que os receberiam para essa ocasião tão importante. Os discípulos então fizeram tudo conforme ele ordenara, ouvindo as suas palavras e confiando em sua provisão para esse banquete especial. Dentre as tantas lições preciosas que aprendemos desse relato,
Destaco aqui apenas 3 para a nossa meditação. A primeira delas é: conhecemos de fato os verdadeiros discípulos em saber que eles buscam agradar a Cristo, ouvindo suas instruções e fazendo tudo conforme Ele nos pede. Os discípulos sabem que o Senhor proverá tudo o que eles precisam, seja para um banquete, seja para se alimentar no dia a dia. Nesses dias em que o desemprego bate à nossa porta, uma crise econômica que pode deixar muitos sem ter o que comer, confiemos na provisão e no cuidado de Cristo para conosco e sejamos generosos, sendo provedores para aqueles que passam por necessidades. Nessa Páscoa, muitos não terão banquetes, não terão almoços em família, quiçá aquele chocolate. Que sejamos nós a igreja que está pronta a suprir as necessidades dos nossos e daqueles que precisam. Em segundo lugar, tomemos cuidado com a ganância e não amemos o dinheiro. O motivo de muitos em seguir a Jesus é a ganância em querer receber o dinheiro às custas do santo nome de Jesus. Foi assim com Judas. E quantos líderes religiosos nós não temos visto fazendo isso? Não sejamos enganados por eles. Para seguir a Jesus, basta você entregar a sua vida a Ele por completo. Por fim, lembremos que apesar dos homens se voltarem contra o Senhor e tentarem fazer toda espécie de mal contra as pessoas, contra a igreja, Deus tem o controle de todas as coisas. Nenhuma situação pega Deus de surpresa. Confiemos em sua bondade e soberania, em sua obra que nos mostra que o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou, triunfando sobre o mal, a saber, o pecado, o diabo e o mundo. Que Deus os abençoe.